32 quilômetros ao leste de Jerusalém, nesse local antigo no deserto da Judéia, pastores beduínos se deparam com uma descoberta extraordinária. O Mar Morto é cercado por cavernas. E o que os adolescentes fazem? Eles jogam pedras dentro da caverna. Eles ouviram o som de vasos se quebrando, voltaram no dia seguinte, escalaram a caverna e o que encontraram? Encontraram jarros de argila imensos. Dentro desses jarros de armazenamento estavam textos antigos que muito rapidamente eles perceberam que eram incrivelmente importantes. Nesses pergaminhos encontramos manuscritos bíblicos, cópias da Bíblia que são 1000 anos mais antigas do que qualquer cópia anteriormente conhecida. Assim como um tesouro escondido de documentos que nunca tínhamos visto antes. Arqueólogos ficaram surpresos ao descobrir que quem reuniu os pergaminhos do Mar Morto considerou o livro de Enoque de suma importância, preservando 11 manuscritos diferentes, incluindo as versões nunca vistas nos tempos modernos. Também foram descobertos fragmentos de outro trabalho atribuído a Enoque, o Livro dos Gigantes. Algumas partes deste texto, incluídas nos pergaminhos do Mar Morto, estavam perdidas há séculos. E muitos estudiosos acreditam que as histórias contidas no Livro dos Gigantes foram escritas antes mesmo do livro de Gênesis. Ele expõe em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, quando a história é iniciada, que os observadores descendem até a terra e desposam as mulheres da terra, as mulheres humanas. E sua prole eram os gigantes. O livro dos gigantes é sobre Néfilins, os filhos dos observadores. É sobre suas vidas, suas conversas e como percebem que são maus. De acordo com o Livro dos Gigantes, os Néfilins eram culpados de crimes horrendos, como massacrar os humanos e se alimentar de sua carne. Deus, por fim, decide que a terra deve ser expurgada e escolhe um homem para recomeçar a humanidade novamente. Noé, o tataraneto de Enoque. Na Bíblia, Noé, filho de um pastor chamado Lameque, e sua esposa Betenos, foi escolhido por Deus por causa de sua piedade irrepreensível. Mas quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos, estudiosos religiosos ficaram chocados em encontrar uma versão diferente e possivelmente mais velha da história de Noé. O pergaminho de Lameque documenta que Noé se tornou o escolhido antes de seu nascimento e que seu pai não era Lameque. Quando Noé nasceu, o pai, Lameque, não estava por perto na época. No entanto, a esposa de Lameque sabia imediatamente que algo estava acontecendo com Noé, porque ele não parecia com um ser humano normal. Ele é descrito como tendo uma pele tão branca que era radiante. Seu cabelo era branco como a lã. O seu pai, Lameque, diz que ele tinha os trejeitos dos observadores. Quando ele piscava, seus olhos iluminavam a casa inteira. Isso não parece com um ser humano. O garoto parecia completamente diferente dos outros filhos de Lameque. E Lameque disse à sua esposa que aquele não podia ser o seu filho, pois ele tinha ficado muito tempo afastado e a conta não batia. E Lameque segue o conselho de seu pai, que era o bíblico Matusalém. Matusalém procura o seu pai, que era Enoque. Enoque diz que os guardiões do céu inseminaram sua esposa sem tocá-la sexualmente. Ele deve aceitar esse garoto como seu e deve dar-lhe o nome de Noé, porque os guardiões do céu decidiram que Noé é o pai da próxima geração. Então, neste caso, comprovado nos pergaminhos do Mar Morto, sabemos que houve uma inseminação artificial.